Que esse seja o desejo do nosso coração, que a gente saia daqui renovados. É por isso que a gente vai estar lendo esse texto, Romanos 12. Uma das coisas que o Senhor tem martelado no meu coração é o renovar da mente. Porque, irmãos, às vezes a gente tem uma caminhada com o Senhor longa e por muito tempo a gente já entregou o nosso coração. Mas a gente ainda não entregou a nossa mente. E isso tem diferença. Porque a nossa mente fala daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acha que é certo. Porque se você parar na rua ali, irmão, perguntar, você é crente? Normalmente todo mundo vai falar que é. Não é a maioria ateu, não. 87% do Brasil é crente. Todo mundo acredita em Deus, todo mundo... Não. Você aceita Jesus? Aceito. Você quer ir para o céu? Quero. Mas o evangelho é muito mais do que isso. O evangelho é muito mais do que entreguei meu coração. O evangelho é muito mais do que eu aceito a Jesus. Porque tem algumas coisas na caminhada com Cristo que a gente acha que é o ponto final e na verdade é o ponto de partida. Quando você ergueu as suas mãos aos céus e aceitou um apelo, ali não terminou a sua caminhada com o Senhor, ali que ela começou. E tem gente que acha que vir aqui à frente tem seus problemas resolvidos. Mas na verdade quando você vem à frente é que começam os problemas. Por que começa o problema? Porque o Senhor está querendo chacoalhar você. Quando você conhece o Senhor de fato, Ele começa a te mostrar o que pertence a Ele e o que não pertence. Ele começa a mostrar o que tem que ficar e o que tem que sair. E às vezes a gente tem a falsa sensação de que ao entrar no Evangelho eu vou ter a minha vida arrumada, bem-sucedida. Eu vou ter a minha vida certinha, agora todos os meus problemas estão acabados. Isso a gente já ouviu há anos atrás no Organizações Tabajara. Quem lembra disso? Organizações Tabajara. Seus problemas estão... O evangelho não é assim não, irmão. Quando você aceita Jesus de todo o seu coração, os problemas começam. Saulo, que heresia é essa? Mas a certeza que eu te dou é, os problemas começam, mas você não está sozinho. Porque, irmãos, sem Jesus você tem os problemas, você está sozinho. Com Jesus, você continua com os problemas, agora você tem Ele com você. Você tem aquele que resolve todos os nossos problemas, você tem aquele que te criou, você tem aquele que sabe tudo o que você precisa antes mesmo de você abrir a boca. Amém? Você confia nisso? Você acredita nisso? Então, quando a gente entra no Evangelho, muito mais do que entregar o nosso coração, o Senhor, nesses dias, Ele está querendo a nossa mente. O Senhor, Ele está querendo as nossas convicções. O Senhor, Ele está querendo aquilo que a gente acha que é certo. Porque se tem uma coisa que eu tenho convicção nesses dias, tudo aquilo que eu tinha como máximo de certeza, o Senhor está falando. Então, lembra que tu achava que era certo? Já não é mais. Porque eu estou trocando. E quando eu pensei nessa tarde, eu só lembrei do pastor Rodrigo falando, cambia a mente. Quem já ouviu? Ih, pouca gente, ninguém riu. Cambia a mente, troca a tua mente, troca. Nesses dias a gente precisa virar a chave, irmãos. O evangelho está nos confrontando. Se o evangelho não te confronta, não é evangelho. Se o evangelho é conforto, comodidade, é uma palavra, não é evangelho. O evangelho dos últimos dias é aquele que faz você ficar meio inquieto na cadeira. É aquele que quando você escuta uma palavra revelada, ou quando você escuta o próprio Senhor falando no teu ouvido, você fala, cara, que frio na barriga. Cara, não desceu bom não. Mas isso é evangelho, irmãos. Porque tem sido pregado para nós um evangelho de autoajuda, sabe? Onde nós teremos todos os nossos problemas resolvidos, vai dar tudo certo, você é mais que vencedor, palavra de vitória. Só que a gente se esquece, qual é a vitória que a gente tem que ter, irmão? Contra o pecado. Vitória contra o mundo. Não é a vitória contra aquele problema financeiro que você... Isso está no pacote. Mas a gente precisa entender, eu vou ter vitória contra o pecado. A gente precisa começar a ter mais engajamento para orar contra aquele pecado que a gente não vence do que contra aquela causa da justiça que não sai. Amém, gente? Porque a gente gasta muito tempo orando, fazendo jejum por coisas que o Senhor não quer que a gente faça. E tem coisas que o Senhor está querendo que a gente faça, oração e jejum, e a gente está achando que, não, tá tranquilo. Porque assim, irmãos, tem algumas coisas que o Senhor tem me incomodado a falar, que às vezes é até meio complexo. Mas vamos ler o texto. É bom que eu não falo. Você abriu aí? Romanos 12? Diz amém, bem forte aí. Isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui a gente já começa vendo alguns contrapontos, quando o próprio texto ou o próprio apóstolo Paulo fala a respeito de sacrifício vivo. Porque isso é algo meio... Sacrifício fala de morte. Como é que eu entrego uma morte viva? O Senhor está querendo dizer para nós, nesse texto, que aquilo que você já entendeu que você precisa entregar, é hora de entregar como sacrifício. Mas quando você entregar, você precisa entregar com alegria. Você precisa entregar com vida. Você precisa entregar convicto de que você está entregando por uma causa maior. Você consegue entender isso? Então, um sacrifício vivo é você saber que, cara, isso aqui Deus não se alegra. Mas isso aqui eu gosto. Mas isso aqui não alegra o coração do Senhor. Mas isso aqui, cara, é uma coisa tão boa. Você precisa entregar. Porque a gente precisa nos apresentar como um sacrifício vivo. Se a gente não está entregando algo que nos custa, não é o evangelho que o Senhor prega. Sabe quando a gente fala a respeito de oferta? Se não é o que te custa, se é o que te convém, ok, não tem problema. Mas quando começa a ser algo que te custa, aí a gente está começando a viver o evangelho. Amém? Você está entendendo isso, irmão? Só que a gente vai se ater apenas no versículo 2 hoje. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente precisa começar a entender que reconhecimento, isso eu estava falando com alguns irmãos que eu não lembro quando, mas acho que foi ontem, a gente estava junto. Reconhecimento, a gente está vivendo na geração da tecnologia. Então a gente acha que reconhecimento é o cara que tem muito seguidor. Reconhecimento é o cara que tem muita curtida. Reconhecimento é aquele cara que fala algo e de alguma forma ele alcança muitos seguidores e tal. Só que a gente está vivendo dias que o evangelho está nos constrangendo a falar coisas que não nos dá seguidor nenhum. Coisas que não nos dá curtida nenhuma. Aí eu estava conversando ontem com um amigo que também é pastor de jovens, e ele me falou uma frase que eu falei, cara, faz todo sentido. Ele falou, pô, aí no Rio vocês estão tendo Rock in Rio, né, cara? E como é que tá a galera aí da tua igreja? A galera foi? Claro que não, minha galera é crente, pô. Alguém foi aí? Tô brincando. Eu não, cara, a galera é crente. Aí ele falou, pô, cara, então, é isso, cara, glória a Deus, a galera daqui também, a gente tem uns movimentos aqui em São Paulo, mas a galera não vai não. Aí ele falou essa bendita frase que ficou no meu coração. O cristão, ele não celebra o que Cristo não celebra. Se você é pai de adolescente, ou se você é jovem, mas eu quero ir, mas é legal, mas está todo mundo indo. Irmão, então, é aquela frase, você não é todo mundo. A gente vai precisar entrar em algumas linhas de pensamento, por isso que é renovar nossa mente, que a gente vai ter que ser radical. Eu já estou preocupado, porque o meu filho é muito novo, daqui a 10 anos as coisas vão estar... E eu não vou poder tolerar algumas coisas só porque, não, é meu filho, não, vou ter que ser muito radical. Irmãos, com o evangelho não tem como a gente ficar, não, eu puxo, mas solto, deixa, porque senão eu posso perder ele, irmão. Ficar nessa é 100% chances de perda. A gente vai perder os nossos filhos. Por quê? Porque o mundo é mais atraente. O mundo tem mais luz. O mundo tem... Cara, o mundo tem tudo. Só você olhar o Instagram. O Instagram toda hora atualiza alguma coisa, para você não sair dali. Não, agora a foto posta de outro jeito, tem filtro, tem isso, tem aquilo outro. E o evangelho continua o mesmo. Se você não entender que você precisa colocar o evangelho pleno no nosso filho, que é o evangelho que não muda, a gente vai perder os nossos filhos. Só que aí, às vezes, nós já somos jovens. Nós já estamos na casa dos 28, 30. Talvez daqui a pouco os nossos filhos chegam. E a gente começa a achar algumas coisas como normais. Não tem nada a ver eu ir, pô. Deixa eu ir.
Eu sou crente, eu sei que eu sou crente, eu sou firme, eu vou lá só para curtir. Bom, tu não tem noção do que tu tá fazendo. Como o Júnior falou aqui, teve um dia de oferta que eu falei também. Jó, mesmo com seus filhos, mais ou menos, ele ofertava pelos filhos para blindar os filhos. Sabe os teus filhos que ainda nem nasceram? A tua postura já está dizendo na eternidade. Aí quando você tiver o teu filho com 15 anos, ele vai te confrontar de algo que você fez. Mãe, mas tu não ia? Eu já vi uma foto tua. Instagram, irmão. A foto que tu posta hoje não vai morrer nunca mais, tá? Tu não ia, mãe? Tu não ia, pai? Então, os tempos não estão para brincadeira. Não tem como a gente viver dias emocionados, irmão, enquanto Deus está esperando nosso posicionamento. A gente pode viver de emoção em emoção, de culto em culto, de palavra em palavra, mover e mover, e na segunda-feira a gente continua do mesmo jeito. A gente precisa entender que nesses dias é radicalidade, é posicionamento, é confronto. É a gente ir para lugares, sentar em mesa, olhar nos olhos de pessoas que falam que a gente não gosta de ouvir. Porque se a gente começar a andar só com aqueles que concordam com tudo, tá indo os dois para o mesmo abismo. Todo mundo vai morrer, irmão. A gente precisa andar com pessoas que falam assim, cara, isso está errado. E eu te amo. Eu não concordo com você, mas eu te amo. Mas eu não concordo. Porque senão a gente fica vivendo um evangelho, irmão, fake. Amém? Você está entendendo isso? Tá mesmo? Tá todo mundo me olhando com uma cara que eu estou preocupado. Então, quando eu falei que nós entregamos o nosso coração para Jesus, mas dificilmente entregamos as nossas mentes. Por quê? Porque se você for parar para olhar a sua vida até hoje, olhar para trás mesmo, cara, a gente percebe, mano, eu fiz esse exercício hoje, cara, a nossa mente é terrena. A nossa mente, ela é terrena, ela é mundana. Todo tempo a gente está em conflito com a nossa mente, porque o espírito e a carne estão o tempo todo militando. Mas se a gente não entender que, cara, eu preciso renovar minha mente hoje de novo. Hoje nós estamos num culto, hoje é domingo, glória a Deus. Você vai ter um momento de comunhão ali fora, você vai para casa. E amanhã? Renova a mente. E na terça? Renova a mente. E na quarta? Tem PG, tá tranquilo. Não, renova a mente. Porque senão, irmão, a gente vai vivendo uma vida confortável. O Evangelho não fala disso. O Evangelho não fala disso. É por isso que a gente pode ler, vamos ler rapidamente, você não precisa abrir. Colossenses 3. Colossenses 3:1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em alegria. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas coisas que vem a ira de Deus, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivias nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Amém? Você entende isso aqui? Você conseguiu entender quando a gente falou sobre o sacrifício vivo? O próprio texto está falando, mortificai, pois, os vossos membros. Isso é sacrifício vivo. Sabe a tua vontade? Sabe aquilo que você acha certo? Irmão, entrega logo. Porque eu tenho uma forma de pensar, tá? Eu prefiro entregar voluntariamente do que ser obrigado a entregar. E se eu tenho uma notícia para te dar, todo mundo vai ser obrigado a entregar. Que tal entregar logo agora? Você entende isso, irmão? Que tal você começar... Meu Deus. Não, mas é sério. Pegou, cara? É sério, cara.
Porque senão a gente fica vivendo uma vida muito aquém daquilo que o Evangelho quer, irmãos. Sabe a nossa adoração a Deus? Por que você não aproveita hoje que está tudo bem e você entrega tudo que você tem? Porque senão a gente sabe quando a gente vai entregar? Quando a gente estiver com o filho acamado. Aí a gente ora intensamente. A gente passa horas dentro do quarto chorando, falando, Senhor, cura, cura, cura. Mas, irmão, essa é a convicção que eu tenho. Todo mundo vai entregar. Eu prefiro entregar enquanto tá de boa. Sabe por quê? O querer do Senhor é que a gente entregue. E se a gente não entrega no bem, Ele vai fazer algumas coisas para que a gente entregue quando estiver mal. Por quê? Porque Ele ama. Isso é amor. Isso não é um pai ruim. Algumas coisas que o Senhor está fazendo na sua vida é para te lembrar de onde você saiu. É para te lembrar de onde é a sua origem. Porque, irmãos, uma coisa que eu tenho muita convicção. Toda vez que termina o nosso culto e a gente vê os jovens aqui à frente, todos os irmãos aqui à frente, irmão, não dá vontade de ir embora. Dá vontade de ir embora? Cara, não dá, porque a gente encontrou a nossa gestação. É aqui que você foi forjado, irmão. Como assim, pastor? Cheguei na igreja hoje. Não, lá na eternidade, o ambiente era esse. Esse era o ambiente. Quando você vem aqui à frente, quando você levanta suas mãos, quando a gente adora ao Senhor e não dá vontade de terminar o culto, foi esse ambiente que você foi gerado, antes mesmo de você aparecer na barriga da sua mãe. É por isso que a gente tem a certeza de, cara, não, esse é o meu lugar. Não, eu não posso sair desse lugar. Isso aqui é a minha casa, aqui é a minha morada. É muito melhor, de fato, viver um dia aqui do que 1000 fora. Por quê? Porque você se encontra, cara. Você se encontra. Então, nesses dias, qual é a chave para você? Irmão, entrega logo. Se rende logo. Porque vai chegar uma hora que o Senhor vai fazer de propósito. O Senhor vai fazer com força. Por quê? Porque Ele nos ama, cara. Não é porque Ele é um pai ruim, não. Ele é um ótimo pai. E por você e eu sabermos que Ele é um ótimo pai, quando a gente perceber, você está falando, Senhor, tá me chamando para perto, né? O Senhor está começando a me puxar, né? Tô voltando, né? Porque a gente vai começando a passar por algumas coisas que, cara, eu tô tendo que orar, né? Cara, eu tô orando como nunca. Felipe, tu tá orando pra caramba, não tá? Vai casar, cara. Não, é sério, eu lembro dessa fase. Se alguém tem alguma causa na justiça que nunca apareceu, cara, tu começa a orar. Se alguém tá passando alguma dificuldade no casamento e o marido tá durão, cara, a esposa ora. E a esposa tá esquisita, cara, o marido ora. E quando tá tudo bem? Cara, a gente relaxa. A gente falta até a igreja. Não, pastor, que agora aquele negócio caiu na justiça, eu tô viajando com a família. Não tem problema nenhum, mas é só um exemplo. Porque aí a gente já perde as prioridades. Aí a gente já começa a colocar uma coisa no lugar da outra. Amém? Você tá entendendo isso? Então, irmão, nesses dias é renúncia, é sacrifício vivo. Sacrifício vivo para quê? Para a gente renovar nossa mente. Por quê? Porque a nossa mente é terrena. Porque a nossa mente não é boa. Porque a nossa mente fofoca. Porque a nossa mente critica. E se a gente voltar lá para Colossenses 3, a palavra fala, pensa nas coisas que são do alto. Irmão, pensar nas coisas que são do alto é quando você sentir aquele... Cara, não, deixa para lá. Quando você estiver na mesa e o assunto ficar mais... Porque assim, eu acho que você não vai admitir não. Mas não é bom falar mal dos outros? Não, você não vai rir, você não vai falar nada, mas pensa aí. Se quando tu tá em casa, o assunto não rende pra caramba. Não, mas eu vi que ele fez, e tu vai. Cara, daqui a pouco já matou não sei quantos. Por quê? Porque, cara, é algo nocivo e que mata muito. O diabo sabe disso. Só que às vezes a gente não dá o mesmo valor pra isso. A gente, não, é só minha opinião. Aí tem aquela velha frase que agora você vai rir. Mas quem somos nós para julgar? Quem já fez isso? Tu fala, descasca no final. Não, mas quem somos nós, né? É tipo tu abençoando aquilo, tipo assim, voltando a ser crente, entendeu? Não, mas quem somos nós? Não, ai de mim. Mas já falou tudo que tinha que falar. Na hora de cortar, não cortou. Mas você tá entendendo isso, irmão? Então, nesses dias, pega todo esse tipo de pensamento que você tem, cara, entrega pro Senhor. Porque, irmão, é muito fácil a gente viver uma vida de crente de aparência. E uma das coisas que me preocupa muito é que todos os textos que a gente já foi falando aqui, ministrando no altar, cara, o Senhor tem me confrontado de uma forma absurda. Por quê? Porque é o que Ele está querendo fazer mesmo.
Porque não é alguma coisa que eu penso e eu falo, cara, agora eu vou querer falar isso para ferir meus irmãos. Não, é o Senhor, cara. O que nós vivemos aqui, quem estava aqui no PGzão, quinta? Cara, o que nós vivemos aqui, a gente gerou em reunião, nós entendemos de fazer, cara, e foi um ambiente maravilhoso. Mas foi um ambiente maravilhoso porque o Senhor está nos dando um novo tempo. E quando o Senhor nos dá um novo tempo, quando você continua fazendo as mesmas coisas, o Senhor dando um novo tempo, de alguma forma você vai ser evidenciado. Porque não sei se você já ouviu essa frase. O problema não é você reter a sua oferta. O problema não é você reter aquilo que você está dando. O problema é você reter e entrar na fila de quem está dando tudo. É isso que nos mata. Você entendeu? Tem uma fila onde está todo mundo dando tudo. Você não está dando, mas você entra na fila só para meter o que eles vão pensar de mim? Eu vou na fila também. E você retém. Cara, isso te evidencia. Isso até te mata. Então o que o Senhor está fazendo no nosso tempo? Cara, Ele está virando uma chave no nosso ambiente. Ele está nos dando a oportunidade da gente resetar muita coisa. Ele está nos dando a oportunidade da gente começar de novo. Por quê? Porque o que Ele quer fazer aqui é algo muito sério. O que Ele quer fazer aqui é algo muito grande, é algo muito sobrenatural. E o que a gente já tem falado, Ele não vai fazer com qualquer um. Ele pode usar qualquer um, mas Ele não vai usar qualquer um de qualquer forma. A gente precisa ajustar o nosso coração. Já entregamos nosso coração? Vamos entregar nossa mente? Amém, irmão? Feche seus olhos aí no seu lugar. Pai, que nessa noite, de fato, Senhor, o Senhor possa estar ministrando através de nós. Que o Teu Espírito possa estar cortando aqui e cortando lá, Senhor. Que seja de fato o Teu Espírito ministrando aos nossos corações. Que a gente saia daqui com a nossa mente transformada. Que a gente saia daqui com uma renovação de mente, Senhor. Para que a gente possa viver de fato o que o Senhor tem para nós. A Tua vontade boa, agradável e perfeita. Senhor, eu creio que existe um novo tempo de prosperidade e abundância para todos nós aqui. Eu creio, Deus, e eu declaro isso sobre cada um de nós. Mas eu também entendo que o Senhor não vai fazer isso de qualquer forma. Nessa estação você está querendo ajustar a nossa vida. Você está querendo acertar as nossas veredas, Senhor. Você está querendo de fato, como diz a canção, que a gente prepare um caminho para você. Senhor, a gente precisa de fato voltar a ser cristocêntricos. Aonde a gente só fala de você, onde a gente só vê você, onde só importa você. Nós não queremos mais nada além de você, Senhor. Então nessa noite vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós e faz o que só você pode fazer no nosso meio. Nós queremos te dar liberdade, Senhor. Nós queremos te dar liberdade para passear nesse salão. Nós queremos te dar liberdade, Senhor, para você falar nos nossos ouvidos o que não vai ser falado nesse microfone. Porque, Senhor, só você pode fazer a cirurgia, Senhor. Essa cirurgia não é feita por homens, é feita pelo Teu Espírito. Então nós queremos agora, de fato, declarar e dar liberdade para os Teus anjos aqui nessa noite. Anjos ministradores sobre nós. Anjos ministradores sobre nós. Que você possa, de fato, Senhor, estar gerando um inconformismo em cada um aqui. Que você possa, Senhor, de fato, estar clareando agora no olhar de cada irmão o que cada um precisa trocar. O que cada um precisa largar e deixar para trás. Esse é o nosso desejo, Senhor. Esse é o nosso desejo, Senhor. Se você concorda com essa oração, irmão, levante suas mãos aos céus. Faça você mesmo a sua oração aí. Não apenas concorde comigo. Vamos gerar um ambiente que atrai ao Senhor. Vamos gerar um ambiente convidativo para que o Senhor venha e fique. Venha e fique. Liberdade, Senhor, total liberdade nós te damos nessa noite. Nós te damos nessa noite. Nós não queremos nos mover através do que um homem quer. Não, nós te damos liberdade, Senhor. Vem sobre nós nessa noite. Vem sobre nós nessa noite, Espírito Santo de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Vem sobre nós nessa noite, Senhor. Restauração de casamentos é o que nós desejamos, Senhor. Curas no corpo físico é o que nós desejamos, Senhor. Mas uma mente restaurada, Deus, é o que nós queremos te dar total liberdade para fazer. Uma mente renovada é o que nós queremos fazer. Por mais que a gente não saiba, irmão, talvez você não saiba como fazer, mas dá liberdade para o Senhor. Fala, Senhor, eu não sei como. Eu não sei como, mas vem e faz, Senhor.
Vem e faz, Senhor. Vem e faz, Senhor. Aleluia, aleluia. Tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero beber de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber, aleluia, do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor.
fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Rio, Senhor. Nós não queremos mais nada e nem ninguém. Nós queremos você, Senhor. Tu és a nossa fonte de alimento. Tu és a nossa fonte de vida. Tu és a nossa fonte, Senhor. Tu és tudo que nós precisamos, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Nós queremos beber de você. Nós queremos nos alimentar de você. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Nós nos tornamos parecidos com quem nós adoramos. E hoje nós tiramos do trono tudo que não diz respeito a você. Se nós não éramos parecidos com você, nós colocamos você no trono. E colocando você no trono, nós reconhecemos quem tu és. Sim, 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 tu és a fonte. Tu és a fonte de vida. Tu és a fonte, Senhor. Xaralacataralaramarás. Por quem a minha alma esperou, Aleluia, aleluia. a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. Fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Viu a sede que havia em mim. Se me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Reconhecemos isso nessa noite, Senhor. Mas buscar Não queremos, Senhor. outras fontes. Você é a nossa fonte, Senhor. Você é a nossa saída, Senhor. Você é o nosso refúgio, Senhor. Você é o nosso abrigo, Senhor. Sim, sim. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha
de Deus, o Messias, o meu Salvador. Você pode declarar mais uma vez? Aleluia. Fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Isso. Vamos atraí-lo, vamos atraí-lo. É isso. Não espere nada de um pregador, espere tudo de Cristo. Espere tudo de Cristo. Invoque-o nessa noite, irmão. Invoque-o nessa noite, minha irmã. Isso. Xaralacataralara maranerisui, aralacataralara manás. Isso. Nesses momentos que o Senhor reacende a chama do nosso coração, irmão. São nesses momentos que o Senhor nos blinda durante toda a semana. Isso. Não perca a oportunidade de entregar um pouco mais. Isso. Se você é jovem, adolescente, entregue mais ainda, porque você tem força. Isso. Você tem força, mas talvez sua sabedoria seja pouca. Então se entregue mais ainda. Xaralacataralara manás. Sim, Senhor. Te damos lugar nessa noite, Espírito Santo de Deus. Te damos lugar, te damos liberdade. Isso, Senhor. Vai fazendo, Pai. Vai fazendo, Senhor. Aleluia. Sim. Quanta graça, Senhor. Que ambiente, Senhor. Sim, é nesse ambiente que nós fomos gerados e dele nós não queremos sair. Sim. Xaralacataralara manás. Xaralacataralara manás. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Irmãos, o Senhor nessa noite faz um convite para nós. Vamos ser malucos pelo Senhor, irmãos. Vamos ser radicais de verdade, irmãos. Irmãos, acabou o tempo da gente contar a história dos avivalistas. O Senhor está querendo levantar avivalistas na nossa geração. Irmãos que largaram tudo pelo Senhor. Irmãos que largaram o que tinham e o que não tinham. Irmãos que largaram pessoas, relacionamentos. Irmãos que largaram coisas que o afastavam do Senhor. Porque, irmãos, nesses dias, nós vamos precisar ser as testemunhas de Cristo. É muito bom a gente falar dos avivalistas do século passado, mas não vai ser isso que vai converter o irmão do teu trabalho, porque isso para ele vai ser só mais uma história.
Ele vai querer ver em mim, em você, coisas sobrenaturais acontecendo. Você falando, irmão, meu casamento era infértil, mas eu comecei a fazer coisas para o Senhor abriu a madre da minha esposa. Hoje eu tenho um filho. E a gente começa a falar de testemunhos, cara. E a gente começa a falar de coisas que vai ser isso que vai salvar os nossos amigos do trabalho. Vai ser isso que vai salvar os seus amigos da faculdade. Não vai ser a gente contar a história dos outros. Hoje, a Bíblia, o Senhor nos faz um convite. Você tem um convite de ser herói da fé também, irmão. Sabe, os heróis da fé, o Senhor está nos chamando, vamos ser radical. Vamos ir para lugares que a gente não viu, mas foi o lugar que o Senhor nos mandou ir. Vamos começar a nos fazer coisas que a gente ainda não vê, mas o Senhor nos mandou fazer. Porque senão a gente vive uma vida muito cômoda, uma vida muito confortável. E não é isso que o Senhor tem para nós, irmãos. Porque o mundo está combatendo forte os nossos jovens e adolescentes. O mundo está batendo forte no teu casamento. E qual é a resposta que a gente está dando para o mundo, irmão? Qual é a resposta que a gente está dando para o mundo, irmão? A gente precisa dar uma resposta à altura. A gente precisa dar uma resposta à altura. E a resposta que o mundo está esperando, qual é? A nossa renúncia. A resposta que o mundo está esperando é o teu sacrifício vivo. A resposta que o mundo está esperando é a tua entrega, cara. É você reconhecendo quem você é. E mais importante, você reconhecendo quem você não é. Porque só assim a gente vira a chave na nossa mente. E a gente entra num novo nível com o Senhor. Nível o quê? De ver poder manifesto? Também, mas primeiro, nível de relacionamento. O Senhor, Ele quer estreitar o laço de pai e filho com você, cara. Ele quer estreitar o laço de fidelidade, de confiança. Um pai confia num filho. Um pai confia no filho. É isso que o Senhor quer conosco nesses dias, nesse novo tempo. Ele está esperando de nós respostas de confiança. Ele está esperando de nós resposta de renúncia. Onde a gente de fato entrega tudo que a gente tem. E a gente fala, Senhor, eu só tenho você. Senhor, Tu és a minha fonte. Senhor, Tu és a minha entrada e a minha saída. Senhor, Tu és tudo que eu tenho. Senhor, sem você eu não sou nada. Irmãos, às vezes a gente fica buscando palavras bonitas para falar para o Senhor, mas, irmão, não tem palavra bonita, não. Só abre o teu coração, fala da verdade do teu ser. Fecha os teus olhos e fala para o Senhor, entra no teu quarto e fala, Senhor, eu não sei como orar, mas eu quero estreitar o relacionamento contigo. Senhor, talvez a minha vida esteja até boa, mas eu sei que ela pode ser melhor. Ou talvez, Senhor, a minha vida não está tão boa, não. Será que tem como a gente estreitar o relacionamento para eu ver você agindo sobre a minha vida? Irmãos, o Senhor, Ele quer fazer. O Senhor, Ele quer operar na sua casa. Ele quer operar no teu casamento, sobre os teus filhos. Ele quer operar cura sobre o teu corpo físico. Mas o Senhor, Ele está esperando uma resposta. A gente já ouviu essa frase, pastor Luiz Hermínio, o Senhor, Ele responde a respostas. Qual é a resposta que você tem dado para o Senhor nesses dias? Qual é a resposta que nós temos dado para o Senhor nesses dias? Uma resposta em conjunto, uma resposta coletiva, mas a resposta da tua casa. A resposta do teu sacerdócio, a resposta da tua vida. O Senhor, Ele está querendo um passo de fé. Irmão, isso é um passo de fé, dá um passo maior que a tua perna. Porque o Senhor está contigo, cara. E Ele está querendo ver o nível de confiança que você tem com Ele. Porque a confiança dEle para conosco, a gente já sabe, Ele é fiel, Ele não é homem para que minta. E agora, a nossa para com Ele. Qual é a nossa resposta? Como é a nossa confiança? Amém? Você está entendendo isso? O Senhor, irmão, Ele entregou o seu Filho para salvar o mundo. Mas o plano do Senhor, Ele não é com a multidão. O plano do Senhor é específico com você. O Senhor, nesses dias, Ele está te empurrando para a cruz. Se a gente acha que o Senhor tem um plano para a multidão, se a gente acha que o Senhor está olhando lá de cima, vendo um coletivo e falando, minha igreja é Campinho, vou salvar toda ela. Bom, Ele não está fazendo isso. O Senhor, Ele tem um plano individual, específico para a sua vida. E esse caminho nos leva à cruz. Por que eu estou falando isso? Porque ao renovar a nossa mente, a gente vai começar a fazer o que a gente não quer fazer. Isso fala sobre cruz. A gente vai começar a falar o que a gente não quer falar. A gente teve uma conversa ontem com a Lúcia e ela falou, não, meus filhos eram
complicados. Mas ela aprendeu a falar, não, meus filhos são bênção. Meus filhos são o amor, meus filhos são de Deus. Ela estava mudando a realidade. O que a gente precisa fazer nesses dias? A mesma coisa. Irmão, caminha para a cruz, mesmo que você não esteja enxergando. Mas tenha confiança que Jesus está contigo. Então começa a declarar sobre o que você está passando, aquilo que você entende que precisa acontecer. Seu casamento não está frutífero, seu casamento não está próspero, declara sobre o seu casamento. Muda a sua mente, renova a sua mente. Para de enxergar que um problema é aquilo para te matar. Problema é um degrau que quer te fazer subir de nível. Problema é um processo que o Senhor está trazendo para a tua vida, para fazer com que você cresça. Você entende isso, irmão? Então vamos abrir o último texto da noite. Efésios 4. O Senhor está nos trilhando um caminho e esse caminho nos leva à cruz. Mas uma das coisas que precisa virar a chave na nossa mente, porque eu acho que eu já comentei isso aqui com vocês. Existem 3 coisas distintas a respeito do mesmo radical da palavra santo. Existe santo, existe santidade e existe santificação. Já me ouviu falando isso? Alguém já me ouviu? Acho que não, né? Santo, todos nós somos. Santificação é o processo. Agora, santidade, nem todos nós estamos. Já parou para pensar nisso? Todos nós somos santos porque fomos lavados e remidos pelo sangue. Mas todos nós precisamos viver em santificação, que é o processo para nós alcançarmos a santidade. Amém? Você entende isso? Então, quando a gente percebe, ou esse entendimento entra na nossa mente, a gente começa a perceber que a santidade, ela não é para fazer com que a gente alcance alguma coisa. Porque, irmão, às vezes, a gente trata o Evangelho, a gente trata Jesus, a pessoa de Cristo, como um amuleto para a gente alcançar algumas vitórias na nossa vida. A gente acha que, por ser crente, alguma coisa da nossa vida vai ser favorecida só pelo fato de nós termos Jesus. Agora o nosso time está mais forte. Sendo que, quando a gente fala de santidade, a santidade não é um passaporte para a gente alcançar alguma coisa. A santidade, ela é para refletir de onde nós fomos gerados. Você conseguiu entender isso? A santidade, ela precisa refletir a pessoa de Cristo. É por isso que a gente vive um processo de santificação. Então a gente já começa a encarnar o Evangelho com uma responsabilidade maior do que simplesmente a gente ser feliz, se dar bem. A gente entende que o Evangelho é um processo de santificação para que a gente reflita o lugar onde nós fomos gerados, a eternidade. Para que a gente reflita quem nos gerou, Cristo. Amém? Você entende isso? Então a tua luta contra o pecado não é simplesmente porque, caramba, pequei de novo. Não, eu preciso de fato voltar à raiz. Eu preciso voltar ao lugar de onde eu fui gerado. Então você percebe que a tua luta vai ficando, não sei se essa é a melhor palavra, mais fácil, mas ela vai tendo um sentido maior. Porque uma das coisas, quando a gente vê ali José com a mulher de Potifar, José, ele não simplesmente se afastou da mulher de Potifar porque ele não queria pecar. Ele não queria constranger ou ofender o coração de Deus. Você entende isso? A outra dimensão que a gente dá para o pecado? Porque quando a gente enxerga o pecado no seguinte sentido: primeiro, o salário dele é a morte, eu vou morrer. E segundo, isso distancia o meu relacionamento com meu pai. Eu já entro num nível maior do que simplesmente, caramba, pequei de novo, o que o pastor vai achar? Pequei de novo, caramba, já não vou mais na igreja. Irmão, o fato de pecarmos nos afasta do Senhor. O fato de pecarmos faz com que Jesus não esteja perto. O fato de pecarmos nos distancia dele. O fato de pecarmos faz com que a gente não reflita a imagem de Cristo na glória, aqui na terra. Amém? Você entende isso?
Então o que eu estou querendo dizer? Que a gente não peca mais? Não, que a nossa luta agora tem um sentido maior. E esse sentido aumenta o nosso nível de renúncia. Você está entendendo isso? Amém mesmo? Então você abriu aí em Efésios 4, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Irmãos, Deus não conta com meninos. Sabe a promessa que Ele te entregou? A promessa que Ele falou a você que Ele vai te entregar? Enquanto você for menino, a promessa não chega. Amém? Por que eu falo que a gente precisa renovar a mente? Porque o Senhor Ele está querendo nos transformar até a imagem de varão perfeito. Ele está querendo fazer com que a gente cresça. Então existem promessas na sua vida que ainda estão presas ou até amarradas. Elas não vieram por quê? Porque a gente ainda se porta como menino. Então o Senhor Ele não tem problema em liberar bênção sobre nós. Que as promessas se cumpram sobre nós. Ele só não pode fazer porque a gente ainda é menino. Então sabe o que Ele dizer? Mantenha longe do alcance das crianças. Talvez a promessa que você tem está escrita essa mesma frase. Mantenha longe do alcance dos meninos. Então, irmãos, nesses dias, vamos virar a chave da nossa mente. Vamos começar a olhar para o Evangelho, olhar para a Bíblia e entender o que ela está querendo transformar em nós. Porque se você tem o hábito de pregar em algum lugar, normalmente, quando você lê a Bíblia, isso dá uma pregação. Caramba, isso aqui é um texto... Irmão, e quem que está pregando para si mesmo? O que o Senhor está falando para você no secreto? Qual tem sido o tipo de confronto? Qual tem sido a escola que o Senhor está fazendo contigo dentro da tua casa? Nesses dias, irmãos, a escola que o Senhor está querendo fazer conosco é: troca a tua mente. Renova a tua mente. O teu coração já é meu, eu já recebi. Mas agora eu estou querendo a tua mente. Eu estou querendo um passo, um posicionamento seu, que é muito mais do que cantar uma canção. Eu estou querendo um posicionamento teu que vai muito além do que se empolgar dentro de um culto. É um posicionamento seu que na segunda-feira você fala: isso aqui eu não faço mais. Com essa pessoa eu não ando. Essa prática eu não tenho mais. Isso aqui no trabalho eu não faço. Mas isso vai me demitir, mas eu não faço. Porque, irmãos, é mais importante a gente agradar o coração do Senhor ou continuar dentro de um trabalho que é meio esquisito. Ou a gente continuar dentro de um relacionamento de amizade onde o cara... Porque, irmão, hoje, uma das coisas que eu vivi nesses dias é: Liliu, se você ficar chateado comigo, desculpa, mas eu não vou chatear o Senhor. A gente precisa andar nesse nível de radicalidade, irmão. Se você tiver que ficar chateado comigo, eu não quero isso. Mas eu também não quero que o Senhor fique chateado comigo simplesmente porque eu quero te agradar. Você está entendendo isso, irmão? Porque isso é uma palavra que dificilmente você vai pesquisar no YouTube para ouvir. A gente não para ouvir esse tipo de mensagem. Mas é isso que o Senhor está querendo comunicar para nós nesses dias. Tempo de posicionamento. Tempo de mudança de mente. Para que a gente viva a vontade boa, agradável e perfeita. Só que a gente só quer viver a vontade boa, agradável e perfeita. A gente não quer o processo para que isso se cumpra. Porque às vezes a gente fica muito animado. Caramba, que bom, agora a gente chegou no período de louvor. Vamos glorificar ao Senhor. Tá, e o período da palavra, onde a palavra confronta e revela de fato quem eu sou. E revela de fato o que eu preciso fazer. Como que eu recebo isso? Amém, irmão? Você está entendendo isso? Por que, pastor, você está falando isso? Porque a nossa família depende disso. Porque os nossos filhos vão depender disso. Porque a nossa igreja vai depender disso. Do teu posicionamento hoje. Do teu posicionamento para agora, para essa hora. Porque, irmão, os tempos estão muito difíceis. Sabe quando a Bíblia fala os tempos do fim? É porque existem mais de um. A gente já está em um deles. A gente já está vivendo uma era de final dos tempos. É por isso que a palavra é no plural, porque não é um só. A gente me olhando agora e falando: Saulo, isso é heresia. Agora tu pegou pesado. Mas você já parou para pensar nisso? Irmão, os dias que a gente está vivendo não estão para brincadeira, cara. Só que o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Então, algumas coisas que você trata como comum,
E por que eu pensei, por que eu estava conversando com um amigo ontem, e por que eu falei da questão de, cara, se o cristão celebra coisa que Cristo não celebra, por que a gente vê crente indo pro Rock in Rio, cara? Cara, que tipo de evangelho a gente está vivendo, de verdade? Que tipo de evangelho a gente começa a achar comum? Eu vejo no meu Instagram, não, for fun. Vamos no show do for fun. Cara, a gente não percebe, mas o mundo está querendo trazer nostalgia à nossa vida. Sabe aquela época, você que tem 30, quando você tinha 14, você ouvia aquilo. Aí o mundo traz de volta para você voltar para lá e ficar como meninos. E o Senhor está falando, ei, tempo de menino ficou para trás. Ei, sabe aquela forma de administrar dinheiro como menino? Deixa para trás. Sabe aquela forma de lidar relacionamento como menino? Fica para trás. Sabe aquela forma de você lidar com os mais velhos como menino? Ah, eu não acho, eu não concordo. Tô nem aí para ele. Como menino, ficou para trás. Porque senão, irmão, a gente vai viver uma vida de evangelho, que o evangelho muda tudo, menos o meu eu. O evangelho, cara, muda a minha playlist, muda a minha canção, mas não muda o meu posicionamento. A gente vai vivendo um tipo de evangelho onde cada vez mais, na segunda-feira, a gente até se esquece. Então, irmãos, nesses dias, o confronto, ele é necessário. Mas, graças a Deus, quando o confronto vem, ele vem com amor. Você entende isso, irmão? Porque é assim que o Senhor faz conosco. É assim que o Senhor faz comigo. Então, nesses dias, eu tenho certeza que você já sabe, dentro da sua casa, dentro da sua vida, coisas que você precisa deixar. Cara, o Senhor só tem falado isso comigo. O que você precisa deixar? O que você precisa deixar? O que você precisa parar de fazer? O que você precisa largar? Irmão, eu não sei o que você precisa, eu sei o que eu preciso. Mas eu tenho certeza que você tem coisas. E vai ser necessário quantos domingos à noite para a gente deixar? Vai ser necessário quantas reuniões, quantos períodos de louvores, quantas salas de orações. Vai ser necessário quantas, irmãos? Porque é aquilo que eu falei, se não for no amor, é pela dor. O Senhor está querendo que a gente entregue, vamos entregar logo. O Senhor está querendo que a gente entregue a nossa opinião, vamos entregar logo. O Senhor está querendo que a gente entregue aquilo que a gente acha até que é certo. Sabe as coisas lícitas? Então, mas não convém mais. Por quê? Porque você nasceu de novo. Irmão, nasceu de novo. Nasceu segundo Cristo. Não convém mais. Deixa tudo para trás. Por favor, e não vem falar comigo que Deus tolera, que Deus é amor. Irmão, Deus é justo juiz. Justo juiz, ponto. Quando a gente olha lá as parábolas das 10 dracmas, ele tira de quem não tem e dá para quem tem mais. Porque o reino fala de equidade. A gente fica achando que tem que ser tudo... Não. Se ele tem um, tu tem que ter um só também. Irmão, galardão tá aí. Não tá pra brincadeira. Galardão é de verdade. Sabe aquele irmão que você vê chegando mais cedo, tá todo domingo ali abraçando? Sabe aquele irmão que, cara, ninguém pede, faz? Sabe aquele irmão que faz um montão de coisa e não aparece? Irmão, o galardão dele tá gigante. E vai ter determinados pastores com o microfone na mão que você não vai ver no céu. Então a gente precisa caminhar num lugar onde o confronto começa a ser natural. Por quê? Porque a gente se ama. Por quê? Porque Deus nos ama. Por quê? Porque Deus quer o nosso bem. E não a gente ficar chateado porque algo não nos agradou, porque algo não nos embalou, algo não nos motivou. Mas o nosso ânimo, o nosso espírito precisa estar pronto. Precisa estar recebendo o que está sendo comunicado a partir do Espírito de Deus. Amém, irmão? Então, quando a gente lê esse texto, e o versículo 15 continua falando aqui, antes, seguindo a verdade em amor, que a gente estava falando aqui agora, a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Irmão, então hoje qual é o nosso padrão, qual é o nosso parâmetro? O cabeça, Cristo. Não é o que eu estou falando, não é o que é a cultura Mevan. Não é nada disso. É o que Cristo nos instrui a fazer. Então, do que eu estou falando? Do que Cristo nos instrui a fazer. Pensar nas coisas do alto. Renovar nossa mente. Deixar as coisas de menino. Nada disso é algo que está saindo a partir de um pregador. É o que a Bíblia nos manda fazer. Então, irmão, que nesses dias a gente de fato gaste esforço para fazer o que Cristo, que é o cabeça, quer que a gente faça. Amém, irmão? Você está entendendo isso? E não que homem algum fala. Não, porque
O pastor Saulo está falando isso, mas tem um outro pastor que fala isso. Irmão, o que Cristo fala? O que a palavra fala? Se a palavra está falando, segue, irmão. Não é homem nenhum. Não é achismo nenhum. Até porque a gente está caminhando para cada vez mais dias onde a opinião, mano, é o que menos importa. Reputação, então, nem se fala. A gente precisa, de fato, entregar os pontos. Entrar no novo nível com o Senhor. Novo nível com o Senhor. Versículo 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação, de novo, em amor. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como também andam os outros gentios, na vaidade da sua mente. Eu só me lembro da passagem que virou um meme por muito tempo. Paulo falando para Timóteo, tu, porém. Bom, a gente está vivendo dias onde nós vamos precisar ouvir do Senhor, você não. Lembra que eu falei que Jesus não tem plano para a multidão? Ele salva todo mundo, mas ele tem um plano específico para você. Então só eu e você estamos percebendo agora no Espírito o que o Senhor está querendo para nós. Você não. Ah não, mas todo mundo faz. Mas você não é todo mundo. Esse tu, porém, precisa martelar no nosso coração. A gente precisa de fato caminhar entendendo que isso é a nossa verdade. Isso é a nossa natureza. Coisas que a gente acha, coisas que a gente... Você não. Por quê? Porque a gente precisa dar uma resposta que o mundo não está acostumado, irmão. Se a gente continua dando respostas que o mundo também dá, a gente não está vivendo o Evangelho. A gente precisa começar a dar respostas que o mundo não está acostumado a receber. A gente precisa dar respostas que pode ser que cancelem a gente. A gente precisa dar respostas que pode ser que os nossos amigos cada vez mais diminuam. Por quê? Para agradar a Cristo. Por quê, pastor? Porque você não. Tu, porém... Cara, esse texto de Paulo é incrível. Mas nós não vamos ler. Versículo 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. E vamos pular lá para o 23. E vós renoveis no espírito da vossa mente. Irmãos, renovar o espírito da nossa mente. Cara, só isso aqui já dá uma pregação. Renovar o espírito da nossa mente. A nossa mente tem um espírito. Mas é isso que o Senhor quer para nós hoje. Renova. Troca. Mas o que é renovar? Irmão, é você pegar o que está aí, botar para fora e deixar Deus botar o novo. Você está entendendo isso? Porque às vezes a gente quer colocar, igual tinha aquele negócio de fita, a gente quer rebobinar por cima da fita. A gente quer gravar por cima da fita. Irmão, deixa as coisas de menino. Deixa as coisas velhas e vamos estar abertos para que o Senhor coloque o novo. Vamos estar abertos para que o Senhor coloque o novo. Amém? Que a gente poderia falar, Senhor, vem com o teu vinho novo, mas quem quer quebrar o vaso? Quem quer trocar o odre? Quem está disposto a renunciar? Irmão, o vinho novo está aí, irmão. O óleo novo está aí. O novo tempo está aí. Mas e o novo corpo que vai receber esse novo odre, esse novo vinho? E a nova postura? E o novo posicionamento? E a nova forma de pensar? Será que a gente está disposto a fazer? Amém, irmão? Você está recebendo? Então, só para a gente terminar, e nós estamos terminando. Posso ouvir um amém? No versículo 18, a gente falou sobre entenebrecidos. O que é entenebrecidos? Refere-se a algo que está obscurecido ou envolvido em escuridão. Muitas vezes usado metaforicamente para descrever uma mente ou um coração que está confuso, desorientado ou moralmente corrompido. Cara, então aqui a gente vê entenebrecidos no entendimento, perdido, não sabendo para onde ir, confuso, uma escuridão na mente, sem conseguir enxergar o próximo passo. Talvez muitos de nós estejamos assim. E a gente está querendo, de alguma forma, limpar o para-brisa para a gente tentar ver. E o Senhor está falando, não, cara, você não vai conseguir limpar. Você precisa tirar o que está aí.
Você precisa dar lugar para o novo, você precisa dar espaço para o novo. Por quê? Porque eu tenho outro para-brisa para você. Eu tenho uma outra ótica para você. Eu tenho um outro olhar para você. Eu tenho um outro falar para você. Então, nesses dias, irmão, de fato, o que eu queria é que a gente saísse daqui com esse entendimento. O Senhor, Ele quer que nós possamos renovar a nossa mente, para que renovando a nossa mente a gente mude o nosso comportamento. O nosso comportamento seja um comportamento que reflita a imagem de Cristo. Porque a gente fala muito sobre a questão espiritual, a gente fala muito sobre a questão de... acho que potestades que governam a cultura de um lugar, que governam um domínio sobre um lugar. Mas, irmão, a gente precisa trocar a nossa mente para a gente não ficar refém disso. Porque o lugar que você foi criado, a cidade que você foi criada, já tem um arquiteto espiritual que te forjou. Sem a gente perceber. Você faz coisas que você não sabia que você queria fazer. O próprio Paulo falando, o bem que eu quero eu não consigo. Por quê, irmão? Em todo lugar a gente está sendo bombardeado por seta, é internet, é celular, é amigo, é igreja, cara, tudo te confrontando, tudo. E a gente não consegue perceber que é o mundo fazendo isso. E a gente não consegue mudar o nosso comportamento. Por quê? Porque existem arquitetos espirituais nos moldando desde quando a gente nasceu. Aí depois que a gente nasce, a gente mora numa família que, por mais maravilhosa que seja, também tem os seus moldes. O que a gente precisa fazer nesses dias? Tirar o que foi plantado e colocar uma nova mente. É esse tempo, irmão. É esse tempo. Porque não adianta só a gente entregar o nosso coração. O Senhor nos quer por completo. E hoje, a nossa mente nos derruba. O próprio pastor Rodrigo já falou que a guerra que o diabo quer, cara, não é te tirar da igreja, não. A guerra é a tua mente. É você estar na igreja aí com um pensamento assim, concordo ou não concordo? Não, isso aqui tá, isso aqui não. Irmão, a guerra é na nossa mente. A guerra é de fato assim, ó, nesse ambiente. Tá acontecendo aí agora. E você nem percebe. E o que a gente precisa fazer? Ser radical. Porque com essa guerra não dá pra gente ser mais ou menos. Ou a gente é por inteiro, ou, meu irmão, a gente já perdeu. Ou a gente é radical, ou a gente já perdeu. Você tá entendendo isso, irmão? Fique de pé no seu lugar, não estou gostando da forma que você está me olhando. É isso que o Senhor espera de nós hoje. Diz um amém bem forte aí, irmão. É isso que o Senhor espera de nós hoje. Porque uma das coisas que eu tenho aprendido também, irmão, é que igreja boa não blinda ninguém. Graças a Deus, você está numa igreja boa. Louvor bom, palavra boa, mas isso não te blinda. A gente precisa fazer o nosso trabalho. A gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa deixar o que a gente precisa deixar. A gente, cara, é a nossa parte. Por quê? Porque o Senhor já fez a dele. E qual foi a parte dele? Ele morreu por mim e por você, irmão. E você já está salvo. Amém, irmão? Só que agora o Senhor está falando, beleza, o que você vai me dar de resposta? O que você vai me dar de retorno? Irmão, vamos de fato entrar no nível com o Senhor onde nós não temos nada, irmãos. E por favor, eu falo isso com muito temor, porque isso pode ser frase da boca para fora. Sabe o meu trabalho, irmão? Não sei até quando eu fico. Teu trabalho, também não sei. Se teu chefe do nada te olhar virado e falar, cara, não gosto mais desse cara, vou mandar ele embora. Irmão, não confie nas coisas dos homens. Não confie nas coisas dos homens. Sabe os cavalos? Cara, esquece, mano. Nosso lugar é o Senhor, mano. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor e é só o Senhor. Só que não vamos ficar com o Senhor de uma forma confortável. Vamos ficar com o Senhor da forma do Senhor. E o que Ele está fazendo conosco? Querendo nos transformar por completo. Querendo fazer com que você entregue aquilo que é bom. Querendo que você entregue aquilo que você gosta. Mas que não agrada a Ele. Irmão, aquilo que não agrada ao Senhor, entrega. Aquilo que não agrada ao Senhor, entrega. Deixa sair. Porque você vai ver que lá no final é isso que vai te dar vida. Você vai ver que lá no final é isso que vai te dar respaldo com a tua família. Porque eu sei que tem jovens aqui que passam pressão de vir na igreja, mas os pais não vir. A família não vir.
Eu, diversas vezes, já passei por pressão de festa de família, era sempre domingo. Eu nunca fui. Cara, mas hoje alguns sentam comigo para conversar e falam, cara, Deus fez algumas coisas, né, na tua vida. Cara, glória a Deus. E eu falo, cara, é Deus mesmo. Mas porque no tempo propício eu fazia o que eu tinha que fazer. Então, irmão, entenda o que você tem que fazer hoje. Entrega o que você tem que entregar hoje. Porque lá no fim você vai perceber, cara, foram as entregas que eu fiz lá em 2024. Foi a entrega que eu fiz lá em setembro. Foram as coisas que eu entreguei, cara, lá naquele domingo. Foram a partir dos posicionamentos que eu fui dando. O Senhor foi fazendo na minha vida. O Senhor foi cada vez mais mostrando para mim, revelando para mim os próximos passos. E eu fui crescendo em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém, irmão? Você recebe isso? Feche seus olhos aí no seu lugar, vamos orar. A gente já está encerrando. Abra sua boca aí, você. Faça você mesmo a sua oração. Eu sempre gosto disso, eu gosto que você faça a sua oração. Porque, irmão, por mais que eu esteja ministrando algo aqui, só você sabe o que precisa ser trocado. Só você sabe o que precisa ser transformado, renovado. Isso. Começa a falar com o Senhor, começa a falar com o Senhor. Como nós falamos aqui no início, anjos ministradores sobre nós. No ambiente de graça, no ambiente de leveza. O anjo do Senhor pode vir sim com a sua brasa do altar e tocar você nessa noite. Se é os seus lábios, ele toca nos lábios, mas se for na sua mente, ele toca a sua mente. Ele toca a sua mente, ele toca o seu corpo físico. Irmão, dá liberdade para o Senhor fazer, dá liberdade para o Senhor fazer. Não fica apenas atento às minhas palavras, se conecte com o Senhor. Isso. Isso. Aleluia. Noite chega, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar E me faz andar sobre as águas. Tu és, declare. és O Deus da minha salvação. és o meu dono, minha Paixão, canção e o meu louvor. Queria juntamente com os irmãos orar por um grupo de pessoas só. Você que recebeu essa palavra e reconheceu dentro de si o que precisa ser trocado. Eu quero orar para que o Senhor te dê fé, para você ter forças para conseguir fazer o que o Senhor falou no teu coração. Porque, irmão, nesse momento, com essa música, dentro desse ambiente é fácil. O problema é quando a gente sair daqui. Quando as luzes se apagarem, você deitar a cabeça no travesseiro. Então hoje eu quero orar para você que já entendeu que precisa ser trocado, mas você sabe que não é fácil. E eu quero, se é que eu posso falar essa frase, acrescentar fé sobre você. Para que você tenha fé para suportar as pressões que virão, por causa do teu posicionamento. Então, de fato, nós queremos ser um ajudador no processo que o Senhor está fazendo na tua vida. Se você entende e reconhece isso, sai do seu lugar. E nós queremos orar com você e por você. O sol se pôr e a
Vocês não estão sozinhos. O Senhor está com vocês. E nós queremos cobrir vocês em oração. Que a nossa guerra não é contra a carne ou sangue. Então coisas espirituais são quebradas com movimentos espirituais. É por isso que você vem à frente. É por isso que a gente tem a imposição de mãos. Porque é assim que a gente vence as nossas guerras espirituais. E nós queremos estar aqui para auxiliar vocês nisso. Queria chamar, vamos orar aqui com esses irmãos. Sim, sim, sim. Fé para suportar. Fé para suportar. As pressões são grandes. Porém, maior é o Senhor dos exércitos. Maior é o nosso Senhor. Maior é quem está com você. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Xaralacataralamanás.